Muito bem. Vamos então discutir a etiopatogenia da esteatose. Lembrando que aquele esquema que a gente fez de metabolismo de lípidos no fígado vai ser fundamental para a discussão dessa etiopatogenia. Etiopatogenia da esteatose. O que é etiopatogenia? Etiologia e patogenia, não é? Causa e mecanismo. A gente vai começar aqui colocando aqui em cima a etiologia e do lado a patogenia ou patogênese. Com isso a gente vai caminhar bem no esquema aqui, que é um esquema complexo, mas interessante, da etiopatogenia ou etiopatogênese da esteatose. Vou colocar aqui uma linha separando aqui, para que a gente possa caminhar com o esquema, tá? Lembrando que aquela discussão que eu fiz anteriormente, que é essa daqui, ó, do metabolismo de lípidos no fígado, ela é fundamental para que a gente possa compreender a etiopatogenia da esteatose. Vamos lá. Bem, um dos fatores mais importantes aí para causar esteatose, a gente já discutiu isso antes, é a hipóxia. Hipóxia é uma causa importante de esteatose. Meu foco, como eu falei, vai estar muito na esteatose hepática, mas a hipóxia pode causar esteatose em outros órgãos, não apenas no fígado. Bem, o que a hipóxia causa que leva à esteatose? Primeiro ponto importante, a gente tem que compreender que se eu tenho hipóxia, e a gente já discutiu isso aqui anteriormente, se eu tenho hipóxia, eu vou ter um aumento da concentração de acetil-CoA. Isso já foi amplamente discutido quando nós falamos de hipóxia, tá? Se alguém tiver com dúvida nisso, sugiro que retorne lá naquela aula de etiopatogênese geral das lesões, onde a gente explica isso muito detalhadamente. Mas vou... Opa, está escrito errado aqui, ó. Vamos consertar, né? Acetil-CoA. Se eu tenho hipóxia, eu tenho aumento da concentração de acetil-CoA. Por quê? Porque se eu tenho hipóxia, eu não tenho o aceptor final de elétrons da cadeia respiratória, o oxigênio. Se o oxigênio não está presente, a cadeia respiratória está parada e, consequentemente, o ciclo de Krebs também está parado. Mas a glicólise continua e a glicólise acaba formando acetil-CoA. Mas esse acetil-CoA não vai ser queimado no ciclo de Krebs, então ele acaba acumulando. Se você está com dúvida aqui, retorne à aula de hipóxia. Mas é importante que a gente entenda que, se eu tenho hipóxia, acumula acetil-CoA, porque ele está sendo formado por meio da glicólise e não está sendo queimado no ciclo de Krebs. Então ele acaba acumulando. Aí a gente pode voltar no nosso esqueminha aqui, ó. Acetil-CoA é uma molécula extremamente importante para a formação de ATP. Por meio dele eu posso fazer síntese de ATP, posso gerar corpos cetônicos para exportar. Se eu tenho acetil-CoA sobrando, eu vou pegar esse excesso de acetil-CoA para fazer ácido graxo. Olha aqui, olha essa linha roxa aqui. Do mesmo jeito que eu pego o ácido graxo e faço acetil-CoA, eu posso pegar o acetil-CoA e sintetizar ácido graxo. E é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Se eu tenho um aumento da concentração de acetil-CoA, eu vou ter aqui um aumento da concentração de ácidos graxos. E, consequentemente, por meio daquele esquema a gente consegue ver isso muito bem, consequentemente, se o ácido graxo está sobrando, eu vou utilizar o ácido graxo para poder sintetizar triglicerídeo, lá no retículo endoplasmático liso. É isso que vai ser feito. Eu vou ter, então, um aumento da síntese de triglicerídeos. Vai aumentar a síntese de triglicerídeo, porque eu tenho muito ácido graxo.
Agora eu tenho um problema, não é? Se eu aumento muito a síntese de triglicerídeo, por mais que esse triglicerídeo seja exportado, eu tenho todo um mecanismo de exportação que eu já expliquei aqui no metabolismo de lípidos no fígado, por mais que eu exporte, vai acabar acumulando. Porque eu estou sintetizando muito triglicerídeo. Muito, vai ter um excesso de triglicerídeo formado. E essa exportação não vai dar conta de exportar esse excesso. Então ele acaba acumulando. E é isso que eu vou mostrar aqui, ó. Eu vou acabar tendo o quê? Aumento do volume celular por acúmulo de triglicerídeos no citoplasma. O nome disso é esteatose. O nome disso é esteatose. É uma lesão celular reversível, é uma degeneração. Então, eu vou ter um aumento do volume celular por acúmulo de triglicerídeo no citoplasma. Por quê? Porque eu estou formando muito triglicerídeo e eu não consigo exportar tudo. Então, ele acaba acumulando. Ah, mas por que essa lesão é reversível? Ela é reversível porque se eu removo o agente agressor, ou seja, se eu volto com oxigênio, remover a hipóxia, voltar com oxigênio. Se eu volto com oxigênio, vai parar de acumular acetil-CoA. Se para de acumular acetil-CoA, para de sintetizar ácido graxo e para de sintetizar muito triglicerídeo. E o excesso que foi formado acaba sendo exportado. O excesso acaba sendo exportado. Ou então o excesso pode ser utilizado para fazer ácido graxo, para fazer acetil-CoA, para fazer ATP. Olha que interessante. Então a lesão é reversível, porque o excesso de triglicerídeo ou vai ser exportado, ou vai ser utilizado para fazer ácido graxo, para fazer acetil-CoA, para fazer ATP. Porque eu posso pegar o triglicerídeo e fazer ácido graxo. Bem interessante. E esse mecanismo todo tem a ver com o número 2. Na hora de estudar, por isso que eu vou colocar o número 2 lá, você vem aqui no número 2 que você vai entender, ó, que para associar a etiopatogênese ao esquema que nós colocamos ali do metabolismo de lípidos no fígado, você vai pegar o número 2. Você vai pegar o número 2, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, vou colocar esse 2 aqui, que você vai utilizá-lo na hora de estudar. Por quê? Ah, aumenta a concentração de acetil-CoA, número 2. Vem aqui, ó. Ah, número 2, ó, aumentou o acetil-CoA, faz ácido graxo, vira triglicerídeo. Fica mais fácil de estudar. Mas não é só isso que a hipóxia faz, não. A hipóxia também tem outras consequências. É isso que eu vou mostrar para vocês. É evidente para todo mundo que se eu tenho hipóxia, eu tenho uma diminuição... Opa, deixa eu só voltar com a letrinha preta aqui. Se eu tenho hipóxia, eu tenho uma diminuição da síntese de ATP e, consequentemente, da concentração de ATP. Se eu tenho hipóxia, eu tenho uma diminuição da concentração de ATP. Tem pouco ATP. Hipóxia, não é? O ciclo de Krebs está parado, a cadeia respiratória está parada, só a glicólise está funcionando. Ao invés de fazer 38 ATPs, eu vou fazer só 2. Então eu tenho uma diminuição da concentração de ATP. Isso tem consequência. Olha só, o ácido graxo pode ser utilizado para fazer lípido complexo ali no hepatócito, mas isso gasta ATP. Fazer lípido complexo, fazer colesterol, fazer fosfolípide, gera um consumo de ATP. Eu preciso de ATP para essa síntese. E se eu tenho pouco ATP, esse processo de síntese não está acontecendo. Então eu não estou conseguindo pegar o ácido graxo para poder fazer lípido complexo. Se eu não estou fazendo isso, há uma tendência de acúmulo de ácido graxo. Vai acumular ácido graxo. Então, eu vou pegar a minha seta aqui, ó, e vou colocar o seguinte, ó. Tem pouco ATP, então eu tenho uma diminuição da síntese de lípides complexos e, consequentemente, se eu tenho uma diminuição da síntese de lípides complexos, eu vou ter um aumento da concentração de ácidos graxos.
Porque se eu tenho pouca síntese de lipídio complexo, eu tenho um aumento da concentração de ácido graxo. Isso gera um aumento da síntese de triglicerídeo e, consequentemente, um acúmulo de triglicerídeo. Por quê? Porque eu não vou exportar tudo aquilo que eu formo. Ah, mas como é que eu faço para estudar isso aqui? Né? Como é que eu faço para poder estudar esse esquema aqui? Eu vou vir aqui, ó. Vou pegar esse númerozinho aqui, na verdade agora não é mais o 2, é o número 3, que vai me ajudar a compreender, a estudar esse processo ali, ó. Número 3, ah, tá bom. Número 3 é o metabolismo de lípidos do fígado, olha. Síntese de lípido complexo. Se tem pouco ATP, tem pouca síntese de lípido complexo, acumula ácido graxo que vai ser usado para fazer triglicerídeo. Como eu estou fazendo muito, eu não consigo exportar tudo, ele acaba acumulando. E é aqui que eu vejo o esquema ocorrendo. Olha só, a hipóxia, então, ela tem dois mecanismos. Né? Ela tem dois mecanismos. Muito interessante. Mas não é só a hipóxia que causa esteatose. Eu posso ter esteatose causada, por exemplo, por desnutrição. Então, eu posso ter esteatose causada por desnutrição. Isso é mais evidente em crianças do que em adultos. Então, eu posso ter hipóxia causada por desnutrição. Por quê? Por que que isso pode acontecer? Por que que isso pode acontecer? Quando eu tenho desnutrição, o paciente está desnutrido, ele acaba tendo muito um aumento de um processo chamado de lipólise. O que é lipólise? Quebra do tecido adiposo. O indivíduo desnutrido tem que ter muita lipólise. Ele tem que quebrar o tecido adiposo que está lá no adipócito para poder utilizar aquele triglicerídeo que está ali. E é justamente isso aqui, olha. Muita lipólise, correto? Quebra o tecido adiposo, muita lipólise. Esse mecanismo número 1 aqui. Se eu tenho muita lipólise, eu vou ter um excesso de ácidos graxos chegando até o hepatócito. Olha que interessante. Muita lipólise, que é a quebra do tecido adiposo lá no adipócito, gera um excesso de ácido graxo. Esse ácido graxo vai chegar até o hepatócito. Então eu posso pegar essa minha setinha aqui, ó, e colocá-la aqui, ó. Eu vou só ajeitar aqui para ficar mais bonitinho, mais certinho. Aqui, ó. A gente vai fazer isso aqui, ó. Correto? Olha lá. Aumenta a lipólise, gera um aumento da concentração de ácido graxo. Se tem muito ácido graxo, aumenta a síntese de triglicerídeo, ele acaba acumulando no citoplasma, gerando esteatose. Só que desnutrição não faz só isso, não. Desnutrição tem um outro mecanismo também muito importante, muito interessante. Se eu tenho desnutrição, se o indivíduo está desnutrido, o indivíduo desnutrido, ele acaba tendo uma diminuição da síntese de proteínas. O indivíduo está desnutrido. Então, ele tem uma diminuição da síntese proteica. Ele não está ingerindo aminoácido em quantidade suficiente, né? Então, ele acaba tendo uma diminuição da síntese de proteínas. Ah, mas qual que é a consequência disso? Olha, se eu diminuo a síntese de proteínas, eu vou ter uma diminuição da concentração de apoproteínas. Apoproteínas. Então, diminui aí a concentração de apoproteínas. Aquelas apoproteínas são aquelas proteínas utilizadas na síntese da lipoproteína. Olha aqui, ó. Quando o triglicerídeo vai para o Golgi, lá no Golgi, o triglicerídeo tem que se associar com a apoproteína para formar a lipoproteína. Então, se eu tenho pouca apoproteína, eu vou ter um problema. Eu não vou formar a lipoproteína e não vou exportar o triglicerídeo. Então, a gente vai fazer isso aqui. Ó. Se eu tenho diminuição de concentração de apoproteínas, eu tenho uma diminuição
na síntese de lipoproteínas. Isso diminui a síntese de lipoproteínas. E se eu tenho uma diminuição na síntese de lipoproteínas, uma consequência muito relevante que eu tenho é que eu vou ter uma diminuição da exportação de triglicerídeos. A exportação do triglicerídeo vai ficar comprometida. E se a exportação do triglicerídeo fica comprometida, eu vou ter um acúmulo de triglicerídeo no citoplasma. Muito interessante, não é? Olha só. Se eu tenho pouca apoproteína, o triglicerídeo não se associa com a apoproteína e não forma a lipoproteína. Consequentemente, eu estou diminuindo o processo de exportação do triglicerídeo. Se eu diminuo a exportação, mesmo que a síntese esteja ocorrendo de maneira normal, vai acumular triglicerídeo e vai gerar esteatose. Bem interessante, hein? Então a desnutrição ela envolve dois mecanismos. Vou até pegar aqueles numerozinhos ali para a gente poder trabalhar. Ó. Vamos trabalhar com aqueles numerozinhos. Ela envolve o mecanismo número 1, que a gente vai voltar lá, que tem a ver com a lipólise. Ó. Vou colocar aqui, número 1. Ela envolve o mecanismo número 1. E ela envolve também o mecanismo número 4. Que eu vou pegar aqui para a gente poder trabalhar, ó, que tem a ver com a síntese de lipoproteína. Então, na hora de estudar, eu vou pegar o número 1, que é o aumento da lipólise, e o número 4, que é a diminuição da síntese de lipoproteína. Aqui, ó. Número 1, muita lipólise. O indivíduo desnutrido tem muita lipólise. Lipólise é a quebra do tecido adiposo lá no adipócito. Gera ácido graxo, aumenta o aporte de ácido graxo para o fígado, e isso aumenta a síntese de triglicerídeo. Mas o indivíduo desnutrido também tem pouca síntese proteica. Com isso, ele tem pouca apoproteína, mecanismo 4. Se ele tem pouca apoproteína, ele não forma lipoproteína, não exporta o triglicerídeo. Olha que interessante. Na desnutrição, eu vou ter um aumento na síntese de triglicerídeo, mecanismo número 1, e vou ter uma diminuição da exportação de triglicerídeo, mecanismo número 4. Então, eu vou ter o aumento da síntese e a diminuição da exportação, tudo isso gerando um aumento do volume celular por acúmulos de triglicerídeos no citoplasma. Mecanismo muito interessante. Vamos caminhar um pouquinho mais. Um outro agente etiológico importante da esteatose é o etilismo ou alcoolismo. O etilismo é um agente etiológico muito importante da esteatose, principalmente da esteatose hepática, né? O paciente alcoólatra, etilista. Nós sabemos que o alcoólatra, o etilista, ele acaba tendo um consumo excessivo de álcool, de etanol, né? E o etanol é metabolizado no hepatócito. Nós sabemos disso, que o etanol é metabolizado no hepatócito. E quando o etanol é metabolizado no hepatócito, ele pode formar duas substâncias que vão ser importantes para nós aqui, ó, tá? O que esse etanol pode formar? Ele pode formar acetil-CoA, olha que interessante. A partir da metabolização do etanol, eu posso formar acetil-CoA. E esse acetil-CoA também vai acabar formando uma substância chamada acetaldeído. Então, lá no fígado, o etanol vai ser metabolizado. E quando o etanol é metabolizado no fígado, ele acaba formando duas substâncias que são importantes para a gente aqui. O acetil-CoA e o acetaldeído. E a gente vai trabalhar isso aqui agora. Tá? Primeiro, o acetil-CoA. O que acontece? Olha, então o paciente etilista, ele vai formar muito acetil-CoA. Este excesso
de acetil-CoA acaba caindo neste mecanismo aqui, ó. Acaba caindo nesse mecanismo aqui. Eu vou ter, então, um aumento na concentração de acetil-CoA. Olha só, o paciente etilista, como o etanol é metabolizado no hepatócito, eu vou ter um excesso de acetil-CoA, isso gera um aumento na concentração de acetil-CoA, que é o mecanismo número 2, que vai gerar um aumento na concentração de ácidos graxos, um aumento na síntese de triglicerídeos e o aumento do volume celular por acúmulo de triglicerídeos no citoplasma. Olha que interessante. Então, ele vai acabar atuando aqui por esse mecanismo número 2. Além disso, eu tenho o acetaldeído. E nós sabemos que o acetaldeído ele tem uma propriedade muito interessante, que é a seguinte. O acetaldeído inibe o processo de polimerização e despolimerização dos microtúbulos. Mas por que isso é importante? A gente pode relembrar isso. O processo de polimerização e despolimerização dos microtúbulos é muito importante aqui, ó, para o transporte intracitoplasmático por vesículas. É por meio da polimerização e despolimerização dos microtúbulos que eu faço o transporte intracitoplasmático por vesículas, transportando as lipoproteínas. E é isso que vai acontecer aqui, ó. Eu vou ter uma diminuição, uma inibição do transporte intracitoplasmático por vesículas. E se eu tenho uma diminuição do transporte intracitoplasmático por vesículas, eu acabo tendo uma diminuição da exportação de triglicerídeos. Bem interessante. Mas como é que eu estudo esse mecanismo aqui? Esse aqui é o mecanismo número 5. Vamos colocar o 5 aqui, para que na hora da gente estudar, lá no metabolismo de lípides no fígado, a gente consiga compreender aqui o metabolismo número 5. Então, repetindo, o acetaldeído, ele inibe o processo de polimerização e despolimerização dos microtúbulos. Isso diminui o transporte intracitoplasmático por vesículas, diminuindo a exportação de triglicerídeos, gerando um aumento do volume celular por acúmulo de triglicerídeos no citoplasma. O que está mostrado aqui não são todos os fatores etiológicos da esteatose, mas são os mais importantes. Inclusive, o etilismo tem outros mecanismos que eu não demonstrei aqui e que no livro-texto vocês vão ler e vão compreender. Esse mecanismo não é para ser decorado, ele é para ser compreendido. E a gente tem que compreender que a esteatose decorre ou do aumento da síntese de triglicerídeo ou da diminuição da exportação de triglicerídeo. Isso tudo leva a um aumento do volume celular por acúmulo de triglicerídeo. E para compreender esse processo, eu tenho que compreender o metabolismo de lípides no fígado e fazer aí a correspondência daqueles números que estão na etiopatogênese com os números que estão aqui. Creio que dessa forma fica bem explorado, fica bem descrito a etiopatogenia da esteatose. Bem, vamos caminhar um pouquinho aqui. Já falamos conceito, etiopatogenia, agora a gente pode caminhar para a anatomia patológica. Bem, primeiro vamos falar da anatomia patológica macroscópica. Macroscopicamente, o que a gente vê? E a gente vai utilizar um fígado como exemplo. Macroscopicamente, o que eu tenho, primeiro, é um aumento do peso do órgão e um aumento do volume do órgão. Então, o peso do órgão está aumentado, o volume do órgão está aumentado. Além disso, o órgão fica com a coloração mais amarelada, em função do acúmulo de lípides, e também com as bordas mais arredondadas. Então, macroscopicamente, o que eu tenho é, e a gente estuda isso muito no fígado, o aumento do peso do órgão, o aumento do volume do órgão, uma coloração mais amarelada e as bordas mais arredondadas. A gente vê isso claramente neste fígado e também neste fígado. Notem como ele aumentou de peso,
Aumentou de volume, está com a coloração mais amarelada, está com as bordas mais arredondadas. Isso é anatomia patológica macroscópica. Para estudar a anatomia patológica microscópica, vale a pena só a gente relembrar um pouquinho a histologia normal do fígado, lembrando que o nosso foco está sendo estudar a esteatose no fígado. Eu tenho aqui uma veia centrolobular, tenho aqui as fileiras de hepatócitos. Olha. Notem os hepatócitos, que eles têm um formato poligonal, um núcleo central e um citoplasma acidófilo, né? E eu consigo ver, ocasionalmente, algumas pequenas imagens negativas de vesícula de transporte de lípide aqui no citoplasma. Muito pequenininhas, né? Muito pequenininhas, porque o hepatócito faz o metabolismo de lípide. E o que acontece na esteatose? Na esteatose, o meu fígado fica assim, ó. Quando eu olho em menor aumento, nem parece um fígado, parece mais um tecido adiposo. Mas eu ainda estou vendo aqui alguns hepatócitos normais. Ó. Mas o que está acontecendo aqui? Os hepatócitos estão aumentando de volume. É o que eu estou vendo aqui. Vou aumentar um pouquinho mais. Olha, os hepatócitos estão aumentando de volume. Eles aumentam de volume. Além deles aumentarem de volume, chama a minha atenção a presença da imagem negativa de uma gota ou de múltiplas gotas de lípide no citoplasma. Por que eu falo imagem negativa? Porque o que eu estou vendo não é o lípide. O lípide estava ali, mas durante o processamento do tecido ele foi lavado, ele foi removido. Não é? Então eu tenho a imagem negativa de uma gota ou de múltiplas gotas de lípide no citoplasma. Aqui eu estou vendo uma gota. Aqui eu estou vendo uma gota. Nesse hepatócito aqui eu estou vendo múltiplas gotas. Olha, aqui, aqui, aqui. Interessante, hein? A gente consegue ver a célula aumentada de volume, consigo ver a gota de lípide única e o citoplasma que sobrou aqui na periferia. Ou quando eu tenho múltiplas gotas, eu consigo ver o citoplasma separando essas múltiplas gotas. Olha. Outro aspecto que pode ser observado também, em alguns casos, muitas vezes o núcleo vai ser deslocado para a periferia. Olha aqui, ó. O núcleo do hepatócito ele pode ser deslocado para a periferia. Olha aqui, muito bonito esse. O hepatócito aumentou de volume, eu vejo a imagem negativa de uma gota de lípide no citoplasma e o núcleo ficou deslocado para a periferia, dando um aspecto que nós chamamos de anel de sinete. Um anel de sinete é um anel com uma pedra. A pedra é o núcleo. O aro do anel é o citoplasma, que fica aqui na periferia. E o espaço do anel onde a gente coloca o dedo, o espaço vazio do anel, é a imagem negativa da gota de lípide. Muito interessante. Essa é a anatomia patológica microscópica da esteatose. A célula aumenta de volume, eu vejo a presença de uma gota ou de múltiplas gotas de lípide no citoplasma, e o núcleo, por vezes, pode estar deslocado para a periferia. E quando eu tenho esses três aspectos, eu tenho uma característica denominada anel de sinete. Bem, e com relação à fisiopatologia, que é a função do órgão alterado? Nós temos que entender, e eu vou usar essa anatomia patológica macroscópica aqui para falar da esteatose, nós temos que compreender que raramente a esteatose altera de maneira muito relevante a função do órgão. Raramente você vai ter, por exemplo, uma insuficiência hepática causada por uma esteatose. A não ser que a esteatose seja muito intensa, a não ser que ela cometa um número muito grande de células. Mas raramente a esteatose altera de forma muito relevante, muito importante a função do órgão. Mas por que ela é tão importante, então? Porque ela pode ser o primeiro passo para uma lesão irreversível. Esse fígado que hoje está apresentando esteatose, daqui a alguns dias, algumas semanas, as células já podem ter caminhado para uma irreversibilidade, ou seja, para uma morte celular. Não é? Então, a esteatose pode ser o primeiro passo em direção à irreversibilidade. Com isso, então, eu encerro esse processo patológico tão relevante e encerro a nossa discussão sobre degenerações.